Olá! Sabe aquela sensação de estar numa prisão, mesmo quando parece que a gente tem tudo o que sempre quis? Pois é, nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo nessa sensação. Vamos explorar essa busca por um propósito que vai muito, mas muito além do material. Vamos tentar descobrir o que é que nos liberta de verdade. Então, vamos lá. A grande questão é essa, né? Por que mesmo quando a gente conquista tudo aquilo que, sabe, a sociedade diz que a gente deveria querer, ainda assim pode bater aquele vazio? Parece que a chave para isso está em outro lugar, em necessidades bem mais profundas, que o dinheiro não compra. Bom, para começar, vamos falar dessa tal prisão. Pensa bem, na maior parte do tempo, a gente vive meio que no piloto automático, né? Guiados por impulsos super antigos, focados só no imediato. Essa é a prisão das necessidades básicas. É um ciclo que, no fim das contas, não deixa a gente voar mais alto. Olha que interessante essa ideia. A metáfora aqui do corpo como um escafandro é fantástica, né? A ideia é que o corpo não é quem a gente é, mas sim uma ferramenta, um veículo temporário que a gente usa para uma missão muito maior aqui na Terra. O nosso desenvolvimento moral, espiritual. E o que seriam as paredes dessa prisão? São essas coisas aqui, olha. Comida, moradia, roupa, segurança, até a posição social e a reprodução. São as nossas necessidades mais básicas. A nossa configuração de fábrica, digamos assim. Elas são o alicerce, é claro. Mas construir uma vida só com isso? Fica faltando alguma coisa, né? E aí é que está o paradoxo. A gente acha que quando tiver tudo isso, vai encontrar a paz. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. Vem mais ansiedade. O medo de perder o que se tem, aquele desejo que nunca acaba por mais, e a gente fica preso nesse mesmo ciclo. Fica claro que a resposta final não está aí. Mas olha só, depois que a fome do estômago está resolvida, uma outra fome começa a aparecer. É uma sede diferente, sabe? Uma fome psicológica, espiritual. É aí que começa o despertar para uma parte mais elevada da gente. Vamos ver como é que isso acontece. Essa comparação aqui mostra tudo. De um lado, as necessidades fisiológicas, um estômago cheio, uma roupa cara, coisas que dão uma satisfação momentânea. Do outro, as necessidades psicológicas, as superiores, uma conversa que eleva, a paz de uma consciência tranquila, a conquista de si. Percebe a diferença? Uma coisa passa rápido, a outra fica e se expande dentro da gente. E claro, essa mudança de foco não é nada pacífica. Pelo contrário, ela nos joga bem no meio do que é o coração da nossa análise hoje. A grande batalha interna. É o que acontece quando o que a gente quer ser bate de frente com os nossos velhos hábitos. É aqui, nesse ponto de tensão, que o crescimento de verdade começa. É o que a gente vai chamar aqui de lutas conflitivas. Então o conflito é exatamente esse. É a briga entre o que a gente já tem, o que já é, e aquilo que a gente aspira a ser, o que a gente quer alcançar lá na frente. É uma tensão, sabe? Entre a nossa realidade atual, muitas vezes focada no material, e aquele potencial que a gente sente que existe lá dentro. E é bom deixar claro, essa batalha não é contra outra pessoa. É dentro da gente. É o nosso piloto automático, o nosso hábito ancestral, lutando contra a nossa razão que está começando a acordar. É a consciência começando a questionar e a querer tomar as rédeas dos automatismos que mandaram por tanto tempo. E esse processo todo tem um nome: lutas conflitivas. E aqui está a virada de chave. É fundamental entender que esse conflito não é o problema. Ele é, na verdade, a solução. É o motor da nossa evolução. É aquele esforço consciente que a gente faz para escolher o caminho mais elevado e não o mais fácil. E sobre isso não tem conversa. Essa jornada é totalmente pessoal. Não dá para delegar, não dá para terceirizar, ninguém pode lutar essa batalha pela gente. A conquista de si é intransferível. Cada degrau nessa subida exige o nosso próprio esforço, a nossa própria coragem. Pensa nessas lutas como degraus numa escada de evolução. A gente começa lá embaixo, na base, que é o puro instinto. Aí, através do esforço, desse conflito, a gente sobe para o degrau da razão. E a razão, quando bem trabalhada, abre a porta para o próximo nível, a intuição. Um estado muito mais refinado, muito mais conectado. Ok, mas e no final, para onde toda essa luta leva? Qual é o prêmio por encarar essa batalha interna? Bom, o prêmio é um estado de liberdade e plenitude que a gente chama de autorrealização. Vamos ver o que é isso na prática. Autorrealização é quando a gente descobre as nossas metanecessidades. É um nome chique para dizer que depois de dominar o básico, surgem novos anseios. A busca não é mais por ter coisas, mas sim por ser algo.
É um chamado que vem de dentro, quase irresistível, para explorar o nosso próprio universo. E os frutos disso? São transformadores. Imagina só, descobrir-se como um ser de energia, ter controle sobre a própria máquina orgânica, ser o seu próprio terapeuta, se libertar daqueles condicionamentos que tanto atrapalham e, finalmente, se alinhar com as forças da vida. Isso não é poesia, é o resultado prático desse trabalho interior. E talvez o melhor conselho psicoterapêutico de todos os tempos para chegar nesse estado seja incrivelmente simples e direto. Vem do apóstolo Paulo: regozijai-vos sempre. Parece simples, né? Mas isso é quase uma instrução, uma chave para reprogramar nossa mente. A genialidade toda está nessa palavrinha sempre. Não é se alegrar só quando está tudo bem, isso é fácil. Sempre significa encontrar a lição que liberta até no meio da dificuldade. É a habilidade de converter a amargura em sorriso, de transformar o desespero em esperança. É achar um motivo para se reerguer, não importa o que aconteça. E com isso a gente chega na reflexão final. Essa jornada é um passo de cada vez, uma batalha de cada vez. Então a pergunta que fica é, olhando para dentro agora, qual é o hábito, o medo, o impulso automático que está pedindo para ser desafiado pela consciência? Qual é a próxima luta conflitiva no caminho para se tornar quem se aspira a ser?